Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sob uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Pede para Deus nessa noite falar mais uma vez com a tua vida. Pede para Deus ter misericórdia da minha vida e usá-la nessa noite como ferramenta e como instrumento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui nessa noite mais uma vez, a priori, para te adorar, te louvar, te exaltar e dizer que não há outro Deus como tu, Senhor. Ah, Senhor querido e Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, fala com cada um de nós nessa noite, ó Deus. Fala aos nossos corações, Pai. O tema, Senhor querido, desse propósito é fé. Porque, meu Deus querido, não há como viver na tua presença sem fé. Portanto, Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco e aviva o nosso coração nessa noite, Senhor querido e Senhor amado. Aviva a fé, a verdadeira fé. Oh Deus, nós pedimos a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Tenha liberdade através da minha vida e em cada coração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando a conversa, o assunto é fé, parece bem simples, parece bem comum e parece bem fácil de lidar com isso. Mas o próprio conceito de fé, ela já é meia complexa se você for querer destrinchar ali, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu por várias vezes tentei, pelo menos na minha versão da Bíblia, que está escrito que a fé é o firme fundamento
das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E eu tentei, de alguma forma, achar um conceito para isso. Porque quando a gente fala o que é fé, a gente vai falar que é crer, que é acreditar, que é não desistir, que é persistir. Mas é muito mais profundo do que isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, das coisas que ainda não estão ao nosso poder. E a prova das coisas que não se vê. A prova de algo abstrato, de algo que nós não apalpamos e não tocamos. Mais ainda, no capítulo 11, no versículo de número 6, se não me engano, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que chega até Ele acredite que Ele existe. Abel agradou mais a Deus pela fé ao levar algo melhor, mas ele não agradou a Deus pela oferta que ele levou, porque a oferta que ele levou era melhor do que a oferta de Caim, não. Ele agradou a Deus porque ele, ao levar aquela oferta, ele estava levando algo a mais para Deus. Ele estava levando um espírito adorador. Ele estava levando ali não somente algo natural, mas sobrenatural. Pela fé, Abraão saiu da terra em que ele estava e partiu para uma terra que ele não sabia aonde era e o que iria acontecer. A única coisa que Abraão tinha e sabia é que Deus estava com ele. É que Deus estava caminhando com ele, é que Deus que falou com ele, e se Deus falou com ele, probabilidade daquilo lá na frente dar certo é de 100%. Porque todas as vezes que Deus coloca algo na nossa vida, ou pede para que nós venhamos fazer algo, faça que vai dar certo. E mesmo que os olhos não consigam enxergar aquilo como o melhor para você, como o melhor para a minha vida, pode ter certeza que é, porque Deus, Ele só quer o melhor para mim e o melhor para você. Porque quando nós olhamos a história de Abraão, aos 75 anos, ele sai da terra dele, lá em Harã, ele sai com a promessa de ir para uma terra que mana leite e mel. Ele sai, Deus fala para ele largar a parentela, largar tudo, e ir em destino a essa terra, e ele vai, até chegar à terra prometida. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega na terra prometida, na terra que até então, através da boca de Deus, manava leite e mel, a Bíblia diz que chegou a fome naquele lugar. Abraão, então os irmãos sabem, desce para o Egito, aí pela própria vontade, aí ele volta. E há uma promessa na vida de Abraão e de Sara, que é de ter um filho. E os irmãos sabem a história de Abraão, de Sara, um homem de 75 anos, Sara também já de idade avançada. O fato é que eles têm o filho, nasce o filho da promessa. E antes de nascer o filho da promessa, nasce Ismael, que vem ser um problema para a família de Abraão, mas que não chega a ser um ponto final para ele prosseguir naquilo que Deus queria para a vida dele. Nasce então Isaac, e aí quando tudo parece que as coisas estão caminhando, tudo parece que está acontecendo da forma que Deus fala que iria acontecer na vida deles, a Bíblia vai dizer que depois dessas coisas, começa assim no versículo de número 22, no capítulo de número 22, e aconteceu depois dessas coisas que está escrito do capítulo 12 até esse capítulo 22, tudo que aconteceu nesses capítulos, depois dessas coisas, aí Deus coloca Abraão em prova. Abraão, pega teu filho, teu único filho, chamado Isaac, e leva ele até a terra de Moriá, e lá numa das montanhas eu vou te orientar aonde você vai sacrificá-lo. A gente lendo assim, irmãos, parece que é algo simples, porque o papel é frio. Mas imagina, irmãos, 100 anos de idade,
agora já com 115, porque Isaac deveria ter aí os seus 15 anos, aproximadamente. Então Abraão, já com seus 115 anos, vem essa prova para ele levar o filho dele para sacrificar a pedido de Deus. Só que Abraão, há 40 anos caminhando com Deus, há 40 anos apanhando e levantando, há 40 anos sabendo que em todos os momentos de dificuldades da vida dele, Deus estava ali. Ele não pensa para ouvir a Deus. Ele pega o menino, pega ali, prepara as malas, coloca lá as madeiras, coloca lá, leva o que é de necessário para fazer o fogo, convida 2 moços para ir com ele, e aí quando ele chega, ele avista as montanhas em Moriá, ele pede para os moços ficarem. E aí, irmãos, é uma coisa extraordinária. Ele olha para aqueles moços e diz assim: ficai aí que eu e esse moço, nós vamos subir, adorar a Deus, e depois de adorar, nós voltaremos. Irmãos, Abraão está subindo para sacrificar o filho. Abraão está subindo a princípio para matar o filho, para dar o filho ao holocausto. Se ele fala para aqueles moços que ele estava subindo para sacrificar o filho, e ele diz para aqueles moços, os moços não sabiam, mas se eles dizem para aqueles moços que ele iria subir, sacrificar o filho e depois voltaria com o filho, os moços iam chamar ele de doido, de louco, porque ele iria subir, e a ideia, a naturalidade é que ele iria descer sozinho, sem o filho da promessa, sem aquilo que Deus deu para ele e que era o que ele mais amava. Só que ele diz para aqueles moços que ele vai subir, vai adorar a Deus, e assim que ele adorar, ele vai voltar junto com o moço. Aí ele vai subindo, e quando ele está a caminho, o Isaac olha para ele e fala: pai, está aqui eu, está aqui você, está aqui o senhor, está aqui aquilo que é necessário para fazer o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal? E provavelmente, irmãos, ele já desconfiado. Mas a história aqui, ela não é voltada para Isaac, porque Isaac seria patriarca futuramente, seria uma outra era. A história aqui de Deus não tem nada a ver com Isaac, a história de Deus é com Abraão. E Abraão então vai subindo com ele, e ali quando ele chega, ele fala: pai, cadê o cordeiro? Abraão olha para ele e dá mais uma resposta de quem realmente acredita no Deus que serve. Ele dá a resposta de alguém que realmente, em sua experiência de 40 anos aproximadamente com Deus, ele sabia o Deus que ele servia. Ele estava vivendo algo, irmão, que aos olhos humanos era loucura. Por quê? Porque ele estava levando o filho para sacrificar. Ele sabia que ele iria levar o filho para sacrificar. Essa era a ideia que estava imagina a confusão, essa é a ideia que estava na cabeça dele. Mas a fé que ele tinha em Deus fazia com que ele via ele e o menino voltando. Ele e o menino retornando de um lugar aonde era para o menino ficar. Isso, irmãos, já para começar aqui, isso é uma fé estrondosa. Isso é realmente você acreditar naquilo que não existe. É você viver, trazer o amanhã para viver hoje. É você acreditar nas coisas que você não consegue apalpar. É você acreditar num Deus puro e verdadeiro. Porque, irmão, em nome de Jesus Cristo, a fé é isso, é você viver aquilo que parece que não dá para viver. É você trazer à existência aquilo que não existe. É você olhar para o seu corpo, e talvez você olhar para uma situação, para uma doença, talvez que o médico já disse que não há cura, mas você olha para você, e você consegue enxergar um corpo são, mas não está são, mas eu enxergo são. É você olhar para dentro da tua casa,
e você olhar lá dentro e ver um filho teu que não se converte, que está entregue às drogas, mas você olhar para ele e ver como um santificado de Deus, você vê ele como alguém que está sentado ao teu lado. É trazer isso, irmão, é trazer aquilo que todo mundo está vendo, que não existe, mas que você, para você, existe, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso, e Ele não enxerga, irmão, igual ao humano, Ele não enxerga na naturalidade, Deus, Ele enxerga no espiritual. Sabia que quando você olha para algo que está na tua vida, e que de alguma forma está te afligindo, e você olha aquilo lá como algo que realmente está te entristecendo, realmente está tirando do seu sossego, Deus, Ele não olha, Ele olha para você amanhã já vitorioso, Ele olha para você amanhã curado, Ele olha para você amanhã liberto, Ele olha para você amanhã numa situação diferente daquilo que você está enxergando. Às vezes, irmão, nós oramos para que algo na nossa vida venha acontecer e não acontece. Mas isso não quer dizer que você não está curado, isso não quer dizer que não aconteceu, sabe por quê? Porque você enxerga além daquilo que você está vendo. A fé ela não é exatamente ou principalmente para atuar na tua vida em prol de você. Ela é para agradar a Deus. Aí, o que vem de Deus para mim, o que vem de Deus para você, é lucro. Porque o melhor de tudo nós já temos. Um Deus e uma fé que o agrada. Agora, irmãos, o que vir, se não vir, glória a Deus. Fé é isso, é você subir no Monte Moriá, é você subir para sacrificar e saber que o seu Deus é poderoso. Não sei de que forma, não sei de que maneira, Ele proverá e você descerá com Isaac. É isso, é você olhar para esse Deus maravilhoso como um Deus poderoso, como um Deus que verdadeiramente é Deus. E nós estamos falando de um homem, Abraão, que ele é testificado na Bíblia, em Isaías, ele é chamado por Deus como amigo, ele é colocado na galeria da fé. Bom, esse Abraão, ele é o pai da fé, não é só no cristianismo não, ele é pai da fé no islamismo, ele é pai da fé no judaísmo. É Abraão, ele está subindo com o filho para sacrificar, e subindo com aquilo que ele mais ama, que é o filho. Então, irmãos, tem hora na tua vida, tem horas na minha vida, que nós vamos passar por situações como Abraão. Aí o nosso comportamento, a nossa postura em relação a Deus, em relação à nossa fé, é que vai mostrar o resultado final. Porque às vezes, se fosse eu, se fosse você, talvez subindo com Isaac, talvez num amolecimento de fé, talvez num amolecimento em que nós vivemos num mundo tão apostático, num mundo onde as pessoas têm se afastado da fé, têm se afastado de Deus, como se o mundo se resume nisso aqui, a vida se resume nesse mundo. Num período onde a gente não sabe como vai ser, as referências tem, mas nós não sabemos como será o futuro do cristianismo na terra, embora Deus, Ele sempre proverá. Nós num tempo assim, irmão, que nós vivemos, imagina nós subindo com Isaac. Eu não sei qual é o Isaac que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas imagina você subindo com esse Isaac para o Monte Moriá, e aí você falar para os moços: eu estou subindo para entregar a coisa que eu mais amo, para deixar lá a coisa que eu mais amo, e cheio de sensacionalismo e de emoção, dizer: daqui a pouco eu estou voltando. Não, irmãos, Abraão, ele sobe, e ele sabe que a quem Deus, o Deus que ele serve, ele sabe que ele está levando Isaac para sacrificar, mas ele sabe também que ele vai voltar com Isaac. E aí, ele prepara tudo, irmãos. Ele vai preparando. Não sei se algum momento ali dele, ele se sente sozinho, eu não sei. Mas ele pega um menino e coloca, amarra. E aí o menino, já vendo que o holocausto era ele já vendo que ele era o cordeiro, que ele era o carneiro, que ele era o animal que iria morrer. Irmão, que situação terrível.
Um filho olhando para o pai, um pai olhando para o filho, e aquela cena ali, eles, o filho para morrer, o pai para matar, e aí ele amarra, vai preparando, ele pega o cutelo, e ele vendo que não há resposta, ele vendo que não há nada que vem do céu para parar aquilo. Ele falou para o moço, para os moços que ficaram, que ia descer ele e o filho. Ele falou para os moços que ele ia subir, eles iam subir, eles iriam descer, mas já está com o cutelo na mão, o menino já está ali esperando o cutelo no coração, no corpo, eu não sei. E quando, irmãos, eles se preparam, há uma voz que vem do céu, há uma voz que vem de Deus. Abraão, Abraão. Oh, irmão, aquilo ali foi um alívio tão grande no coração de Abraão. Aquilo ali foi um alívio tão grande. Eu não sei nem se Isaac ouviu. Eu nem sei se Isaac ouviu. Eu sei que Abraão ouve. E Abraão, assim como ele não hesitou em levar o filho para ser sacrificado, ele também não se hesitou para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não faça nada a esse moço, não faça nada a esse menino. Eu sei o que você é capaz de fazer por mim. Ei, irmão, talvez você já está com a mão no cutelo. Talvez você já está com a mão no cutelo para matar aquilo que é o que você mais gosta, aquilo que é os seus sonhos, aquilo que é o seu desejo, aquilo que você gostaria que acontecesse. Talvez você já está no último respirar, já não acreditando mais. Talvez você já desistiu até. Talvez você olha para a sua situação e você acha que não tem jeito. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, amado, que Deus nessa noite, assim como Ele chamou Abraão, Abraão, Ele chama pelo teu nome. O Deus que você serve é o mesmo Deus de Abraão. O Isaac que ele tinha, talvez seja o mesmo Isaac que você tem. Talvez seja o mesmo problema que você está passando. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, o cutelo não será enfiado, o cutelo não será manuseado sobre aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tinha um propósito de fazer uma grande nação sobre a vida de Abraão, e foi feito. E Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. O que nós temos que fazer? Agradar a Deus através da nossa fé. Acreditar que Ele tem poder para trazer aquilo que não existe à existência, para trazer para a minha vida aquilo que está morto, para trazer do meu lado aquilo que eu não acredito. Sobe nessa noite para o Monte Moriá, mas sobe com essa fé de que você vai subir, mas vai descer com Isaac. Sobe com essa fé de que você vai, mas você não vai voltar sozinho, porque o Deus que você serve é um Deus poderoso, que muda a história de vida, irmãos. Olha o que Deus fez na tua vida, olha o que Deus fez na minha vida, já é motivo para agradecer, e nós temos muito ainda que agradecer, porque Ele tem muito para fazer pela minha vida e pela tua vida. Tem um moço, para terminar, para encerrar, tem um moço que na Bíblia Sagrada que diz assim, Salmo 40: esperei no Senhor, e o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.